E então ele gritou: Que queres comigo, Jesus, filho do Altíssimo? Eu te imploro, não me atormentes. Jesus havia dito: Sai deste homem, espírito imundo. Então Jesus perguntou: Qual é o seu nome? E ele respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. Os demônios imploraram: Envie-nos para aqueles porcos, para que possamos entrar neles. Jesus disse: Vá. Os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. O mal nunca chega de forma abrupta. Ele é silencioso, é um sussurro na madrugada, um vulto no canto do quarto, uma sensação de estar sendo observado quando se está sozinho, um pensamento de fazer algo ruim. As histórias de possessão existem em todas as culturas, da Grécia Antiga à Idade Média, dos xamãs indígenas aos padres católicos, mas em todas há um padrão, e é o mesmo. Algo entra e toma o corpo para si. O que resta é apenas o reflexo de uma pessoa que já não existe mais. Eu sou o DH e nesse vídeo a pergunta não é se o mal existe, e sim vou apresentar os casos a vocês. Alemanha, 1975. Anneliese Michel, 23 anos, estudante de teologia. A princípio, seu diagnóstico foi epilepsia, mas o que se seguiu não podia ser explicado pela medicina. Ela começou a relatar visões, rostos distorcidos surgindo nas paredes, sombras sentadas em sua cama e o cheiro de enxofre. Seus olhos se perdiam em pupilas dilatadas, como se olhasse para algo além de seu quarto. Os padres foram chamados e as sessões de exorcismo começaram. O que foi gravado nessas fitas até hoje ecoa como um testemunho impossível de ignorar. 6 entidades se manifestaram: Caim, Judas, Nero, Lúcifer e outros. Seus gritos alternavam entre línguas antigas que ela jamais escutou ou estudou. A cada oração, ela respondia com insultos, blasfêmia e sons que não pareciam humanos. Por meses, Anneliese foi consumida por rituais, jejuns e violência. Seu corpo se deteriorava, mas sua voz parecia se multiplicar. Cada grito parecia vir de uma garganta diferente. Em julho de 1977, Anneliese morreu com menos de 30 quilos, oficialmente desnutrição e negligência. Mas os padres juraram, eles enfrentavam algo como o próprio inferno em carne e osso. Muitos acreditam que esse comportamento de Anneliese vinha por sempre estar nesse ambiente religioso. Seus pais, supostamente fanáticos por religião, teriam induzido a esse comportamento. Mas eu não acredito muito nessa versão, já que é bem mais fácil fugir de casa, ir morar com outro parente, do que falar que está com um demônio no corpo e aguentar horas e horas de exorcismo. Mas por ser um caso real e muito delicado, eu prefiro não me aprofundar muito no assunto, se foi real ou não. Até hoje, suas gravações permanecem como um dos documentos mais perturbadores da igreja. Rosenkranzmonat, weißt du ja, ne? Ja, Rosenkranz. aber die wenigsten beten. Du willst ja. Ja. Eine Kirche wird aber das wenigste Gebet, weil die ein Pfarrer ja ist für. Ja. Aber was willst du für die Rosenkranz? Nein, gib mir den Haken. Ich sag's nicht. Ja, Weil er eine starke Waffe ist. Gegen Satan ja, und alle Dämonen. ja, gegen uns. Der Rosenkranz ist eine gewaltige Macht gegen Ja, Satan und alle Dämonen. aber das glauben nicht viele. Die halten es hier nur volles Weibezeug.
der ist das schuld daran? Ja. 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 Depois de escutar isso, a pergunta fica: é uma aversão à religião ou é realmente um demônio que está falando? Diferente de todos os outros, esse não é apenas um caso de possessão. É o único que a defesa alegou diante de um júri. Não é ele, é o demônio. Arne Johnson, 19 anos, um jovem trabalhador, descrito por todos como calmo, amoroso e incapaz de ferir alguém. Mas em fevereiro de 1981, ele matou brutalmente o proprietário da casa onde ele vivia. Desferiu mais de 20 facadas. A explicação não veio dele, veio da família. Meses antes, o irmão mais novo de sua noiva, David, havia sofrido o que foi descrito como uma das mais violentas possessões demoníacas já documentadas. Ed e Lorraine Owen foram chamados. Quando chegaram na casa, eles testemunharam a criança gritar, ser jogada contra as paredes, falar em línguas antigas. E foi durante um desses exorcismos que Arne, em um ato desesperado, tinha desafiado a entidade. Ele gritou para o demônio: saia dele e entre em mim. Meses depois, Arne cometeu o assassinato. No tribunal, sua defesa alegou: ele está possuído pelo demônio. O primeiro caso da história dos Estados Unidos que usa o diabo me obrigou como justificativa legal. O júri não aceitou. Arne foi condenado por homicídio, mas até hoje sua história permanece como o único registro oficial de uma possessão demoníaca levada a julgamento. 2011, Gary, Indiana. Uma casa comum em um bairro decente. Mas por trás de suas paredes, a polícia e assistentes sociais registraram fenômenos que pareciam impossíveis. Latoya Ammons e seus 3 filhos foram atormentados por meses. Relatos incluíam vultos, móveis se movendo sozinhos e vozes ameaçadoras no meio da noite. Mas o que mais chocou foram os efeitos físicos nas crianças. Um dos casos mais perturbadores que ocorreu diante de um médico e policiais. Uma das crianças começou a andar de costas pelas paredes, como se fosse uma aranha. O evento ficou documentado em relatos oficiais. Padres foram chamados. Um deles descreveu que, ao entrar na casa, sentiu-se sufocado, como se estivesse embaixo d'água. Ele realizou o ritual e afirmou que a residência estava tomada por 200 demônios. O caso chamou atenção internacional. Jornais, rádios e até a polícia afirmaram algo fora do comum estava naquela casa. O local acabou sendo demolido anos depois, mas quem esteve lá garante que não era apenas uma lenda urbana. Séculos atrás, conventos eram considerados fortalezas espirituais, mas, ironicamente, foram palco de alguns dos episódios mais bizarros de possessão demoníaca. Um dos casos mais famosos ocorreu em London, França. No século XVIII, freiras começaram a alegar que eram atormentadas pelo demônio. O que começou com pesadelos e visões evoluiu para convulsões públicas, gritos e atos de autoflagelação em massa. As investigações acusaram Urban Grandier, um padre local. Ele foi condenado por bruxaria e queimado vivo, mas os relatos continuaram mesmo após a sua morte. Outros conventos na Europa registraram fenômenos semelhantes. Freiras gritando em línguas desconhecidas, correndo como animais, acusando outras pessoas de pactos demoníacos. O Vaticano chegou a registrar documentos secretos, descrevendo esses eventos como infestações coletivas. Para muitos, era apenas surtos de histeria, mas seria realmente histeria? As histórias que atravessam séculos, línguas e culturas não devem ser ignoradas. Podem não ser apenas lendas, são relatos documentados, gravados em áudio, registrado por médicos, policiais, padres e testemunhas oculares. A possessão não é apenas uma metáfora, é uma lembrança de que existe algo além de nós, algo que não pode ser explicado, diagnosticado ou tratado, algo que não apenas observa,
mas que deseja possuir. E a pergunta final permanece: e se eles não estavam loucos? E se não era apenas histeria? Se não era apenas doença mental? Então, o que era? Eu sou o DH e lembre-se, o demônio só precisa do seu entre.